Olá, eu sou a professora Ana Terezinha Licker, da Universidade Fevale, e vou apresentar o artigo O Texto Híbrido na Escola Pública. Os autores: Marcelo Confortin, Tiele Kaiser, Viviane Batistello e Débora Barbosa. O texto apresenta o relato de uma prática pedagógica envolvendo a construção de textos multimodais com o uso de dispositivos digitais móveis, tendo como objetivo geral compreender a leitura e a escrita com o contexto da BNCC dos gêneros digitais móveis, utilizando-se dispositivos digitais para a produção de textos multimodais que fazem parte dos letramentos emergentes da cultura digital da nossa sociedade globalizada. Para tanto, questionou-se como trabalhar esses gênios, constituindo sentido e oportunizando o aprendizado na infraestrutura de comunicação, utilizando o celular como um recurso pedagógico. O delineamento teórico-metodológico completou a prática pedagógica que foi desenvolvida em uma turma do 9º ano do ensino regular, composta por 20 alunos, meninos e meninas de 14 a 16 anos, todos nativos digitais. Os alunos foram orientados pelos professores e não apresentaram dificuldades em encontrar diferentes produções de textos em variados contextos das esferas digitais, como redes sociais, site de jornais, entre outros. Nesse sentido, se fez necessário a orientação a respeito da mobilidade geral dentro da web, ou seja, o professor orientou os alunos a como buscar esses textos, a como checar essas informações antes deles compartilharem com os demais colegas, então. Por meio desta abordagem, os celulares eles se tornam então um recurso pedagógico que ele pode ser utilizado tanto para pesquisa, quanto para leitura, quanto para a produção dos textos. A prática pedagógica ela propõe a produção de textos híbridos com o uso do dispositivo móvel, ou celular, ou os nets, ou os notes que os alunos têm, em um contexto formal de sala de aula. Então, o que aconteceu foi que a gente trouxe esses recursos, então, como uma ferramenta a mais para a gente utilizar em sala de aula. Ela passou a ser um recurso pedagógico. A proposta desse texto híbrido se justifica na medida em que a criança e jovens estão cada vez mais conectados a estas, então, tecnologias disponíveis. E a geração digital estabelece novas relações com esses novos, então, saberes, e isso necessita de novos letramentos. Edgar Morin, ele complementa que a educação sempre foi misturada, híbrida, sempre combinou vários espaços, tempos, atividades, metodologias e públicos. E as chamadas novas tecnologias tornaram esse movimento mais perceptível, além de ampliar um leque de possibilidades de ensino-aprendizagem, bem como espaços onde esses processos podem acontecer. Nessa proposta, nós buscamos verificar os gêneros textuais contidos na BNCC, na Base Comum Curricular, e a produção de sentido dos textos digitais, escritos em dispositivos móveis, e por meio da narrativa que compõe a comunicação nesse espaço digital. O gênero digital da informação ao saber, conhecimento. Então, como nós transformarmos todas essas informações em saber, em conhecimento útil aos alunos? Para Sobral, ele coloca que o texto é um objeto de atividade autoral, de mobilização de recursos para a realização de um projeto enunciativo a partir da relação locutor e interlocutor. O texto, neste trabalho, nessa perspectiva, ele não é um objeto apenas teórico. Ele respeita, sim, toda a materialidade sequencial de um texto,
a organização, a forma, os sinais convencionais, a estrutura de um texto, mas ao mesmo tempo ele está em outro espaço, em outros ambientes, que é o ambiente então virtual, onde nem tudo que está ali é real, é passível de ser usado, de ser utilizado. Pois no dia a dia são múltiplos os textos e enunciados. Eles apontam para novos letramentos e eles sugerem então que há sim uma busca, um estudo maior destes letramentos, até para conseguir obter uma maior informação, até para conseguir absorver mais aqueles saberes que ali estão. Os autores Cope e Calantes, eles relatam que as linguagens necessárias para criar significado, elas estão mudando radicalmente em 3 aspectos, ou seja, na vida profissional, na vida social e na vida pessoal, necessitando então de novas formas e de rápidas formas de letramento. Rojo fala então que esses multiletramentos eles abrangem 2 múltiplos, que é o da multiculturalidade e da multimodalidade. Então, onde a cultura também vai interferir e o modo também vai interferir. Até porque com o uso da linguagem a gente não constrói sentido de forma isolada. É preciso sim que haja uma realização, ou seja, visual e focal, então, dos signos linguísticos que também são carregados de significados. De acordo com a BNCC, o análise linguístico semiótico, ele envolve o procedimento de estratégias metacognitivas de análise e avaliação consciente durante o processo de leitura e produção de texto. Ou seja, os textos orais e escritos, eles vão estar ligados, ou seja, a linguagem verbal, oral e escrita, de forma que compõem então esse texto, esse discurso. E isso deve estar de maneira organizada, de maneira coerente, de maneira coesa. A escrita digital que acontece nos dispositivos, ela é rápida, ela é concisa, ela é abreviada, com uma gama enorme de emojis, de figuras, de imagem que são utilizados na comunicação do usuário. Há emojis que inclusive substituem palavras. E de acordo com a BNCC, na oralidade, compreende a prática da linguagem que ocorre na situação oral, face a face, difere então da linguagem escrita, que tu realmente precisa apresentar um pouquinho mais detalhes na escrita para se fazer entender. Pois hoje as informações, elas são instantâneas, é globalizado, há uma gama enorme de informações. Mas o que fazer com todas essas informações? Quais as informações são verdadeiras? Quais informações são passíveis de uso? O que fazer com tanta informação? E esse meio também exige que o usuário, mesmo tendo as altas habilidades dos nativos, precisam ser orientados a manusear essas ferramentas multimediáticas, então. E os aplicativos são enormes, há um enorme número de aplicativos que podem ser utilizados para tanto. E este estudo apresentou uma prática interativa entre os alunos, onde eles são protagonistas, eles são empoderados a fazer esse trabalho, eles são empoderados a caminhar ali com o recurso celular em mãos. Ou seja, eles utilizam uma ferramenta que é comum a eles e o professor passa a ser o orientador.